esqueci de falar, eu fiquei trabalhando 2 anos e meio mais ou menos, no Hospital do Servidor Público Estadual aqui em São Paulo. Essa experiência foi muito interessante, era ambulatorial, mas eu tive um grande, sei lá, uma oportunidade de conhecer as professoras do ensino público de São Paulo, que era uma grande parte da demanda. E daí eu entrei em contato com aquilo que hoje em dia se chama, né, burnout, e que na época não tinha nome e não se sabia. Eram professoras que chegavam desesperadas: doutora, pelo amor de Deus, me dê uma licença. Por quê? O que é que a senhora tem? Elas choravam geralmente: olha, eu estou com vontade de bater nos meus alunos, eu não aguento mais. Mas como é? Então era isso, era uma exaustão e uma irritação muito grande, né? E que elas diziam que elas tinham esses ímpetos de bater nos alunos. E pediu para a gente, né? Poxa, eu, uma pessoa que eu amo o meu trabalho, sou professora porque gosto de criança, agora estou com vontade de bater nas crianças, né? Enfim. Então foi uma experiência que eu tratei de muitas professoras e conheci um problema que não era conhecido na época, não era reconhecido, né? E agora, além disso, outras experiências, porque foi durante a ditadura, conheci funcionários públicos que estavam sendo perseguidos e que achavam que eles eram psicóticos, porque eles teriam ideias de perseguição, e conversando com eles, eu vi que eles não tinham ideias de perseguição, eles estavam efetivamente sendo perseguidos. E aí, na época, existia uma conduta dessa clínica psiquiátrica, devo dizer, né, que era assim, colocar a maior parte dos pacientes possíveis em terapias de grupo. E aí eu tive algumas dificuldades, porque eu dizia para a chefia: eu não posso botar alguns pacientes meus em grupo, de jeito nenhum. Tinha, inclusive, funcionários da polícia, que eram meus pacientes. Como é que eles iam falar dos problemas deles? Inclusive alguns... Bom, eu parar por aqui, porque nós estamos em tempos sombrios novamente, né? Vamos adiante. Bem, mas foi uma experiência boa, mas, quer dizer, aprendi, talvez fui útil a algumas pessoas. Tratamos também de carcereiros, às vezes, também foi uma outra experiência de ouvir o que é. Eu já tinha tido um pouco em Belém, do Pará, no Hospital Psiquiátrico de lá, eu tinha tratado de pessoas que trabalham nas prisões e vi a dureza do que é trabalhar na prisão, né? Uma outra experiência e coisas novas e que tinham que ver com o tipo de trabalho dessas pessoas, né? Bom, mas então, Secretaria de Saúde, programas de saúde mental. Esses programas, durante 2 anos, né, tiveram um êxito muito grande. Eu tive um apoio muito grande, né, do coordenador, apesar dessas oposições que por baixo do pano funcionavam para a gente não conseguir ampliar a equipe, nem multiplicar equipes. Mas cheguei a fazer supervisão em quase todos os distritos, e algumas experiências estavam sendo feitas em outras cidades, em outros municípios, por psiquiatras de lá. Mas, enfim, nada avançou muito, porque depois de 2 anos mudou o coordenador. O professor Evaldo saiu da coordenação, entrou uma outra pessoa que eu logo senti que, na primeira reunião com ele, que ele não estava nada disposto a dar prosseguimento, passou a colocar controles, tipo assim: a senhora precisa de carro para fazer supervisão na Zona Leste, tem que dar a hora e tal. E eu passava o dia lá, às vezes precisava passar o dia todo, não tinha hora. Digamos, eu tinha uma liberdade de trabalho que eu perdi e uma série de outras amarrações eu senti que não dava. Então eu voltei para a Faculdade de Medicina e esse programa prosseguiu com as pessoas, com as equipes. Eu continuava conversando com as pessoas da equipe, né, que elas procuraram levar o trabalho para frente. Mas só mais tarde, no governo Montoro, novamente houve uma reativação dos serviços de saúde mental em centros de saúde aqui em São Paulo, e aí vieram os CAPs, né? Houve todo o desenvolvimento que vocês conhecem. E eu acabei saindo da saúde mental e fiz o curso lá de saúde pública e me interessei muitíssimo, né, na saúde pública para estudar as questões da saúde no trabalho.
E lá existia muito pouca coisa na época. Eu pedi para, quando terminei o curso, em 78, eu disse, eu quero fazer um estágio na saúde do trabalho, que eu chamava lá, medicina do trabalho, na verdade, né? Eram professores muito sérios, muito boas pessoas, mas que eles estavam detidos na parte orgânica, na medição dos produtos químicos, né, na mensuração do ruído, uma série de coisas muito interessantes de medicina do trabalho, mas não existia absolutamente nada de saúde mental. Então eu até me desculpei lá com os professores, né? E digo, olha, eu não vou deixar porque não era exatamente o que eu estava procurando e tal. Aí eu resolvi fazer um projeto lá na Faculdade de Medicina. Eu coloquei o professor Guilherme Rodrigues, que era o nosso professor, né? E ele disse que tudo bem. Eu fiz um projeto para ir para Cubatão com uma colega que tinha um projeto lá e que tinha me convidado para trabalhar com ela, a professora Marcília Faria. Ela tinha um projeto sobre acidente de trabalho. Marcília tinha feito um curso de ergonomia na França e quando ela voltou, nós conversamos muito, ela me emprestou os livros de ergonomia, eu fiquei muito interessada, ela foi fazer um projeto lá. Então eu fiquei alguns meses trabalhando com ela e resolvi fazer um projeto só de saúde mental, porque ela me pediu para fazer a supervisão das entrevistas. Éramos uma equipe de pessoas fazendo supervisão de entrevistas, uma professora das ciências sociais, a professora Judith Klutzel também, bióloga, né? Talvez você conheceu, a pessoa que lutou muito por direitos humanos aqui pela anistia, né? Uma pessoa fantástica e que Marcília tinha convidado para supervisionar entrevistas, assim como a mim e mais duas outras pessoas, que agora não me lembro exatamente os nomes. E aí, supervisionando entrevista e resolvendo fazer entrevista também, eu vi que era uma coisa assim muito interessante para a gente estudar saúde mental, né? Porque muitos desses trabalhadores acidentados tinham tido também problemas de saúde mental, né? Então eu disse, Marcília, a gente podia separar os casos que tiveram internação psiquiátrica ou, como eles diziam, problema de crise de nervos, eles chamavam assim, né? Para entrevistar em profundidade e tal, fazer um outro projeto. A Marcília, claro, faça o seu projeto, mande para o CNPq, e eu fiz. E daí a gente fez esse primeiro trabalho sobre saúde mental em operários industriais de base, né? Que era siderúrgica, que era a COSIPA na época, fábricas de fertilizantes e outras. Quase todos, muitos delas, a maioria, trabalhos em turnos alternados. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar, de estudar as pessoas que trabalhavam em turnos alternados. Então, a maioria eram metalúrgicos, não tinham vínculo empregatício, muitas dessas pessoas, né? Eles eram subcontratados, na verdade, né? Trabalhavam para as empreiteiras, não tinham vínculo com a grande empresa e o sonho deles. Então a gente começou a ver o sonho dessas pessoas. Qual era o ideal deles? Ter uma carteira assinada. Era um grande ideal, né? Um grande sonho. Eles diziam, meu filho já tem carteira assinada, sabe? Com orgulho, com a satisfação. Então a gente, fazendo as entrevistas domiciliares, a gente ia na casa a minha pesquisa foi qualitativa, né? Então íamos às casas, víamos as pessoas, as famílias, falávamos com as crianças ficavam muito curiosas porque eu gravava as entrevistas, né? Eu sempre usei método qualitativo com gravação, autorizada naturalmente pelas pessoas. E a gente via as mulheres, então a gente começou a ver muito a interface família-trabalho, né? A mulher não sabia o que o marido passava no trabalho, aí ela ia ouvir a entrevista, ficava de olho arregalado, mas fulano, você nunca me disse que você passa isso. Por isso você chega aqui esmurrando a porta, sabe, coisas assim, muito interessante. E às vezes eles confundiam que o trabalho da gente fosse um trabalho terapêutico e não de pesquisa, a gente tinha que esclarecer. Porque, por exemplo, a Águida, que era minha colaboradora na pesquisa de campo, socióloga, né? Ela dizia assim, não, porque ela deu o telefone dela para algumas pessoas, estão me telefonando para a gente ir lá, porque está havendo problema lá de conflito na família. Eu digo, meu Deus do céu, a gente tem que entender, né? Que é pesquisa, que não é
mas é porque as pessoas sentiam que era terapêutica a entrevista de pesquisa, Sempre né? É muito interessante. Sempre né? E claro que quando havia necessidade mesmo, a gente encaminhava, né, para a saúde mental em centro de saúde, naquele tempo, né? Já quando a gente fez essas pesquisas já tinha. Você começou então, já tinha passado com Essa foi a primeira professoras, pesquisa. aí foi a primeira pesquisa com os metalúrgicos e aí não parou mais, né? Você trabalhou com muitas outras categorias profissionais, assim, algumas que você citou para a gente foram metroviários, bancários, motoristas e cobradores de ônibus, ferroviários, e aí você foi estudando o trabalho e a área de transporte, sempre me interessou muito a área de transportes. E você terrestres, né? Você estudou o trabalho e a falta do trabalho, estudou consequências de acidentes do trabalho. Mas uma primeira curiosidade a respeito desse seu trabalho era assim, quais eram os agravos, as manifestações que você mais encontrava, assim, os quadros que você sentia como relacionados ao trabalho. O motivo até da pergunta é porque a gente tem toda essa visão de literatura que às vezes tenta restringir enormemente quais seriam os quadros reconhecidos. E o que foi que essa tua experiência foi mostrando? Pois é, essa sua pergunta é muito boa, mas só que ela leva a muitas outras coisas, né? Até hoje não existe o protocolo de saúde mental, né? O famoso protocolo existe das doenças osteoarticulares e outros protocolos, né, que os peritos da Previdência Social adotam. E até hoje ninguém conseguiu fazer um de saúde mental. Por quê? Você chegou aí para Brasília e trabalhar. Você chegou aí para Brasília convidada, não foi? Para trabalhar, não? Não. No protocolo não, porque eu nem aceitaria, porque justamente eu acho, e essa pergunta do professor Roberto conduz a isso, né? Não existe uma sintomatologia típica, sabe? O que você tem são quadros que se estabelecem a partir da relação com o trabalho. É como a OIT mesmo formulou quando ela fez, né, a relação das doenças, quer dizer, as listas de doenças relacionadas ao trabalho em 2010, não sei se houve outra depois, me parece que não, foi a última revisão. Eles colocaram em saúde mental o transtorno do estresse pós-traumático, claro, quando o trauma ocorreu nas situações de trabalho. Aí é reconhecido. Mas a própria OIT diz qualquer transtorno mental cujo histórico demonstre a relação com o trabalho, se esse estudo, né, for realizado de uma maneira correta, ele poderá comprovar a relação com o trabalho. E aí você tem, então, todos os vários quadros depressivos. Você tem, hoje em dia, né, o burnout, que já até entrou agora na nova CID, né? Quer dizer, o esgotamento profissional, como dizem os franceses, eu acho que é a melhor expressão do que burnout queimado até o fim, é uma expressão inglesa, né? Enfim, entrou, todo mundo fala em burnout. Mas, enfim, e todas as outras, nós temos até uma lista brasileira de transtornos mentais relacionados ao trabalho, né, que foi publicada em 2001, uma lei que é de 1999, aliás, uma portaria do Ministério da Saúde sobre isso, né, e que até eu estava comentando com o Roberto ainda há pouco, né, em outros países, quando a gente vai em congresso internacional, a pessoa diz, vocês têm uma lista, a gente não tem aqui, que maravilha. Só que é uma maravilha, mas infelizmente nem todas as pessoas nos treinamentos, os profissionais de saúde, não têm recebido conhecimento dessa lista, e aliás ela está sendo reformulada agora, eu estou
sabendo, né, que tem um grupo de pessoas em Brasília e nos estados estudando, olha, que novos agravos devem ser colocados nessa lista. A lista é muito interessante. Eu acho que a gente, não sei se vale a pena projetar a lista. Não sei se... Pode começar. Aqui nesse meu livrinho aqui, na última página, a gente tem o quadro dessa lista. Que pode aparecer. Eu não só para ilustrar, né? Porque não vai ficar no vídeo, acho que as pessoas podem ler. Pega uma imagem que permite. Porque é interessante, bem como todos os listas podem ler. Só que ela vai ser ampliada, mas até essa ampliação vai levar um ano. Mas muito interessante é de esse teu lembrete lá da OIT, de que qualquer outro quadro, né, havendo essa investigação que mostre essa relação, deva ser reconhecido, né? Então você perguntou quais seriam os sintomas. O que eu queria dizer é que você realmente não tem um só quadro, você tem vários tipos de quadro mental, como foi focalizado aqui na lista, né? Que podem resultar. Agora, o que é importante é você mostrar, porque existem muitas depressões que não são ligadas ao trabalho, evidentemente, é que o histórico demonstra isso. O histórico de vida e trabalho demonstre isso. Agora, só para, vamos dizer, eu imagino que o vídeo seja assistido por profissionais que trabalham em serviços de saúde de um modo geral, né? Então, que sintomas são mais frequentes? Os mais frequentes são realmente irritabilidade e cansaço, um cansaço mais constante, ou um cansaço principalmente para quem trabalha à noite ou em trabalhos de turno, um cansaço que não passa. Quando a pessoa dorme, ela diz que acorda cansada, por exemplo, né? Problemas de sono, dificuldade de conciliar o sono, a cabeça fica trabalhando, a pessoa diz, eu chego do trabalho, mas a cabeça fica trabalhando, ou então eu acordo cedo e muito antes, com medo, porque às vezes é com medo de perder a hora do trabalho, né? Mas às vezes a pessoa acorda já tensa, preocupada com o trabalho, né? Então, distúrbios de sono, irritabilidade, desânimo, quer dizer, perder o gosto pelo trabalho, né? São as coisas que as pessoas dizem mais frequentemente. Agora, a pessoa não diz para o médico da empresa, nem às vezes para o psicólogo da empresa, que está perdendo o gosto, o interesse pelo trabalho. E isso é um sintoma, né? É um sintoma. Agora, por que a pessoa se desgastou a esse ponto? Aí eu queria, né, colocar essa questão do desgaste. Desgaste é quando há perda, né? O desgaste da saúde, que foi bem estudado por Asa Cristina Laurel, que a gente tentou estudar no âmbito da saúde mental. É uma perda, e essa perda pode ser a perda do sentido do trabalho. Olha, não faz sentido, eu estou fazendo uma coisa e eu não sei nem para que isso vai servir, sabe? Ou não estão reconhecendo o que eu estou fazendo, né? A falta de reconhecimento, a tristeza, o desencanto que vem com isso, quer dizer, as frustrações de alguém que tem um projeto de vida, quando termina seus estudos, sua formação profissional, seja, né, um operário, né, seja um profissional liberal, e que ele é obrigado a fazer coisas que vão contra aquilo que ele sente que é o ethos, vamos dizer, né, que é o cerne, que é inclusive a ética profissional, no nosso caso de profissionais da saúde, ou da engenharia, ou do direito, tem uma ética, né? Ou como eu estudei no pessoal da aviação, nos pilotos, nos controladores de voo,
para eles, por exemplo, controladores de voo, que era o mais importante para eles, a segurança do voo, né? E quando eles são questionados porque não estão com uniforme direito ou por outras coisas miúdas e recebem penalizações, ou quando eles são colocados numa situação que eles não podem fazer nem a própria segurança de voo, como nós vimos nos estudos que foram feitos em 2007, depois daquelas quedas de avião, né? Os impedimentos, então, né? Então, quando eles são impedidos, a professora Mara disse a palavra certa, os impedimentos, né? Quando ele é impedido de fazer o trabalho, que ele sabe que é o trabalho correto, o que ele sente com isso, né? Então essas coisas, digamos, que você só consegue captar conversando com o trabalhador, com o profissional, e que ele precisa ter um vínculo de confiança com você, e você não como um investigador que vai ver se ele está enganando, que é muitas vezes o que as pessoas sentem nas perícias. Sim. Elas sentem que é assim, que elas têm que ficar na defensiva porque querem ver se ele está enganando, se ele está doente mesmo. E se a doença tem que ver com o trabalho. Então, muitas vezes a pessoa é tímida, ela não diz que a doença, ela sente nitidamente que vem do trabalho, e ela sai até satisfeita quando ela recebe um auxílio-doença, e não um auxílio previdenciário, que era aquele que ele teria direito, porque a doença foi ocasionada pelo trabalho. E quando ele recebe o auxílio-doença, ele não tem direito ao fundo de garantia enquanto ele está afastado, e nem tem a estabilidade a qual ele tem direito se for reconhecido que o benefício dele é previdenciário, que ele adoeceu em função do trabalho e que, portanto, ele tem pelo menos 1 ano de estabilidade. E aí todos os problemas que acontecem com as pessoas depois, quando elas voltam, mesmo quando elas têm um vínculo previdenciário, já é um outro capítulo da saúde mental relacionado ao trabalho que a gente estuda. Quer dizer, quando as pessoas sofrem uma perseguição sistemática, uma desconsideração sistemática que pode ser caracterizada muitas vezes como assédio moral. Edith, nessa tua resposta, aí você já tinha... a outra que você tinha perguntado depois. Mas ainda nesse aspecto da tua fala, sim, é que você destacou algumas coisas que na preparação da entrevista tinha conversado com a gente. E eu vou só te lembrar aqui, para ver se você quer acrescentar alguma coisa. Você falou da imposição, vamos dizer assim, dos desvalores, né, que a empresa, esse choque com os valores éticos que o trabalhador traz. Aí você tinha citado também a própria violência no trabalho, que vai criando outras síndromes traumáticas, a exacerbação do controle, e que você até citou uma manifestação persecutória do quadro que a Marie Pézet chamou de paranoia situacional. Você relacionaria com esse mesmo conteúdo da tua fala nesse momento, ou você veria isso como de uma outra natureza? Foi meio uma coisa assim, bem característica, digamos. A paranoia situacional, ela seria, né, uma forma de manifestação em que a pessoa está se sentindo objeto, né, vítima de uma perseguição constante. E isso é uma coisa que, digamos, existe numa doença mental muito séria que se chama paranoia, e que a pessoa desenvolve um delírio de perseguição sistematizado. Tipo assim, eu tratei uma vez de um senhor num hospital psiquiátrico que ele tinha fugido de um país do Oriente, se sentindo perseguido, foi parar no Recife, e era durante a ditadura. Aí ele dizia umas coisas lá que acabaram prendendo, espancando ele lá, e aí ele depois conseguiu fugir para São Paulo, e aqui ele tinha o mesmo delírio de que aquelas pessoas do Oriente estavam perseguindo ele no Brasil, e ele se manifestava às vezes publicamente, mas ele interpretava tudo o que acontecia
digamos, o ônibus ia mais depressa, ele achava que o motorista do ônibus estava querendo levar ele para a prisão. Então ele entrava em conflito com as pessoas, aí foi parar num hospital psiquiátrico onde eu trabalhava, e eu ouvi um relato de uma mulher que era companheira dele, que acreditava na perseguição dele, sofreu, uma mulher muito simples e ele era um homem muito estudado, inclusive, né? Um homem de muitos estudos, muito intelectual, falava muitos idiomas, um caso incrível. E a mulher era uma mulher do Recife que ele tinha conhecido lá e que acreditava, dizia que ele era um grande homem perseguido, né, pelos senhores do Ocidente, não vou dizer as nacionalidades que ele colocava, porque é um problema internacional. Mas enfim, era uma crença. Não, só para mostrar assim, uma sistematização de delírio. E só que aqui, no caso do trabalho, a pessoa sistematiza a partir de uma coisa que existe mesmo. É um trabalho tão vigiado, tão controlado, e aonde existe tanta cobrança, que ele começa a se sentir prisioneiro e perseguido no trabalho, e depois ele começa a levar isso para todos os colegas que não estão perseguindo também, e depois ele começa a se sentir na rua perseguido e em casa também. Mas é uma coisa que, se ele sai e faz uma terapia e ao mesmo tempo muda de ambiente, ele desaparece a sintomatologia. Então é por isso que a Marie Pézet, essa psicanalista francesa que estudou muito isso, chama isso de paranoia situacional. E a gente vê que à medida que aumentam os medos das pessoas e as pressões sobre ela, e as cobranças e as vigilâncias efetivas, né? Aliás, sobre vigilância efetiva, quem escreve muito bem, né? Vamos deixar para depois os livros. Enfim, quer dizer, e são coisas que se tem estudado, e eu sinto que cada vez mais as pessoas, com o medo do desemprego, que junta com essa perseguição, você parece que começa a ter uma endemia de coisas que talvez não seja num grau tão acentuado de paranoia situacional, mas que são muito similares. As pessoas, a desconfiança passa a reinar. As pessoas não confiam mais em ninguém no trabalho, se desfazem as amizades, e também porque existe todo esse estímulo à competição para todo mundo ser melhor do que o outro, então as pessoas se desfazem. Infelizmente isso está acontecendo até nas escolas, né? Se desfazem os laços de confiança, cada um se sente muito solitário. E a solidão pode levar, né, à depressão também, né? Então é muito sério isso. Mas, na verdade, você tinha feito uma outra pergunta tão interessante. Quando um profissional, por exemplo, que faz uma investigação e consegue evidenciar todos esses aspectos na vida do seu paciente, e ao apontar o reconhecimento da relação com o trabalho, encontra uma resistência ou na previdência social, na hora de buscar o acesso àquele benefício pelo acidente, e às vezes até por parte de colegas médicos da empresa. Né? Na sua experiência... Essa questão da negação da relação com o trabalho, né? Ela existe muitas vezes por parte do próprio trabalhador, porque ele tende muito mais a achar que é ele que está errando, que ele não está dando conta, né? Muitas vezes ele acha que ele não acha que é o trabalho que o adoeceu, é porque ele não conseguiu fazer tudo aquilo que queriam que ele fizesse, e que ele ficou chateado, porque ele está atrás. Porque muitas vezes no caso das metas, né? Eu escutei muito trabalhador dizer: não, eu fui contratado e eles me pagam para isso e eu não estou conseguindo fazer. Ele se culpa e justifica que isso é correto do ponto de vista da relação contratual, né? E não que são metas impossíveis. E essa questão das metas, né? Isso é mais um ponto que ajuda as pessoas, né? Que faz com que as pessoas sejam levadas a uma grande dependência, porque as pessoas se sentem humilhadas e se deixam subjugar, então, porque elas são culpadas, né, de não dar conta.